Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para nossa saga aqui de requisição de API, beleza? Agora, seguindo o conteúdo das últimas duas aulas, a gente já utilizou o método GET e o método POST, então a gente já está conseguindo inserir aqui novos usuários, beleza? E já inserem aqui automaticamente para a gente. Se você não viu os últimos dois vídeos, eu fiz aqui as requisições GET e POST, beleza? Agora a gente vai utilizar a requisição do delete, fechou pessoal? E aqui a gente vai começar a aplicar um pouquinho mais de lógica, beleza? Eu fui facilitando, eu comecei facilitando, aí eu comecei a dificultar um pouquinho mais e agora a gente vai utilizar o nosso método delete, que não chega a ser difícil, beleza, pessoal? Tá bem fácil, bem intuitivo aqui pra gente conseguir aprender um pouquinho, fechou? Eu acho que o que vocês vão sentir mais dificuldade vai ser no edit, beleza? No método put, tranquilo? Mas vamos agora para o nosso método delete, que vai ser bem bacana aqui pra gente, fechou, pessoal? Então vamos lá, a gente já utilizou aqui o nosso método post, tá? Utilizando esse location aqui, .reload no final, para a gente não ter que ficar toda hora dando reload na tela. Então ele já faz esse reload automaticamente. Então agora vamos utilizar o nosso método delete, beleza? E aqui eu vou criar de novo uma função, async function, e eu vou colocar delete user, beleza? Que eu vou acabar deletando um usuário, fechou? E como parâmetro, pessoal, eu vou receber o ID, porque eu preciso saber qual o ID do meu usuário para eu conseguir deletar ele, fechou? E além disso daqui, pessoal, eu vou criar uma variável de novo de endpoint. Só que como a gente já tem, eu posso acabar copiando ela aqui, fechou? Só que a gente vai ter algumas particularidades nela agora, porque como eu quero deletar apenas o cara que eu escolher, pessoal, então eu vou ter que colocar aqui, beleza? O que eu vou fazer? Eu poderia simplesmente concatenar, fechou? Poderia colocar aqui id, só que aqui no final tem que colocar um barra, né? Poderia simplesmente fazer isso, só que eu prefiro fazer com interpolação, fechou? Então vamos fazer interpolação aqui, beleza, pessoal? Adiciono aqui a nossa classe como template string, né? E no final eu adiciono aqui um barra e faço a nossa interpolação chamando id, beleza, pessoal? Ah, calma, como que eu vou estar chamando esse id aqui? De onde que eu vou estar puxando esse id? Bem simples, a gente pode copiar a nossa função, a gente volta lá na nossa função de getAllUsers, que é onde a gente está fazendo a inserção da nossa tabela na nossa tela, e a gente coloca um clique aqui, ó. A gente pode adicionar um clique aqui, beleza? Passando aspas duplas aqui no final, e no interior, pessoal, a gente chama a nossa função, que é, cadê? Delete user, né, que eu, se não me engano, copiei, delete user, e aqui dentro dessa função a gente coloca aspas simples. Por que eu coloco aspas duplas e depois aspas simples? Porque se eu deixar tudo com aspas duplas aqui vai quebrar, beleza, pessoal? Então a gente tem que ter essa diferenciação de aspas, beleza? Não quebrou aqui, mas na hora da tela iria quebrar, fechou? Então aqui eu tenho que colocar aspas simples, beleza? Tranquilo. O que a gente vai passar aqui, pessoal? A gente não quer receber o ID como parâmetro? Então a gente vai passar o nosso ID. Como que eu vou fazer para passar o ID aqui, pessoal? Eu posso vir aqui na minha tela, colocar aqui, chamo o meu user, chamo o meu usuário e coloco aqui o meu ID, beleza? Ah, como que eu sei que deu certo? Vamos voltar lá na tela. Eu vou dar um reload aqui só para consciência mesmo. E se eu vir aqui, ó, já tem aqui o meu ID, tá vendo? Eu capturei aqui o meu ID. Se eu vir aqui nesse meu segundo aqui também, inspecionar a tela, tá aqui também, ó, ID1 e ID2, já tá diferente, fechou? Então a gente já consegue trazer o ID automaticamente, fechou, pessoal? A gente pode vir até no debug aqui pra gente verificar se a gente realmente está trazendo, fechou? Como ele já tá lá, eu vou fazer isso daqui, ó, e eu vou clicar aqui em remover, ó. Então eu estou recebendo o meu ID aqui, beleza? E o meu endpoint está sendo carregado aqui com o meu ID, fechou? Então, beleza, fiz o debug, vi que está tudo certo, fechou? Aí a gente tem que finalizar aqui a nossa função. Como a gente só quer remover, a gente literalmente só precisa do ID, beleza? Então a gente pode já voltar para o nosso response, beleza? Então eu vou criar aqui de novo uma variável de resp, beleza? Se eu não me engano, aqui em cima eu coloquei resp também ou response? Coloquei resp também, beleza, pessoal? Estou mantendo esse padrão. Então eu chamo aqui await, beleza? Await fetch, tranquilo? Que é para a gente chamar, para a gente começar a fazer a nossa requisição, beleza? E aqui eu vou passar o nosso endpoint. E de novo a gente passa algumas configurações aqui, as famosas settings, beleza? Só que para o método delete, pessoal, a gente apenas precisa passar o método, beleza? Mais nada, a gente simplesmente passa o método aqui. Então eu vou colocar aqui que o método é
delete, beleza? Exatamente assim. E a gente pode chamar de novo o nosso window location, cadê? Window.location.reload, beleza? Para fazer isso daqui. A nossa função aqui já está funcional, beleza? Por conta que a gente está utilizando ela nesse clique aqui, nesse botão aqui, a gente tem um clique dela, tá vendo? A gente tem um clique de delete user. Então eu vou tentar deletar aqui. Vou deletar aqui o usuário Otávio, beleza? Já removeu automaticamente. Ele fez o reload na tela. Então, basicamente, quando eu fiz o reload na tela, eu chamei a minha função de listar os usuários de novo, só que já sem o meu último usuário lá, beleza? Então aqui já foi mais um método, que foi o nosso método de delete, beleza, pessoal? Bem simples isso daqui, a gente só teve que ter uma lógica para poder adicionar o nosso onClick aqui, passando como parâmetro o ID, beleza? Que ele vai receber o ID como parâmetro, beleza, pessoal? Fechou. Então vamos agora para a nossa última aula ali, vendo o nosso método put, beleza? Vou finalizar essa aula aqui. Muito obrigado aí.